Olá, queridos, dando continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, o nosso tema de hoje é a Igreja de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12, versículo 1. Só que antes, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para estudar a Tua Palavra e nós te pedimos humildemente a orientação do Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar cada estudante da Tua Palavra, no doce nome de Jesus. Amém. A pergunta é a seguinte: que grande sinal viu João no céu? Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, então o grande sinal que o apóstolo João viu, na visão do Apocalipse, na visão da revelação, foi uma mulher vestida do sol. No contexto, mulher representa igreja, Nós aprendemos ao longo dos estudos que mulher representa igreja na Bíblia. Mas para essa definição ficar assim mais correta, eu vou pedir para que o Alex abra aqui em Isaías capítulo 54 e você lê aí para a gente ouvir aqui, é o versículo 5, porque aí nós vamos entender sobre essa passagem da igreja, da mulher se referir à igreja. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o seu Redentor. O teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Então, como Deus é o Criador, e a igreja representa aquelas pessoas que servem a Deus, Então, a igreja representa, a mulher representa aqui a igreja. Então, mulher em profecia, a Bíblia nos ensina que mulher representa a igreja. Então, João viu uma mulher vestida do sol. Então, isso significa que João viu uma igreja revestida pelo sol. Aí agora nós vamos entender qual foi o sentido dessa visão. Então, o sol representa a glória de Deus, que nos veste. Lembra que quando Adão e Eva caíram, eles fizeram para si roupas de figueiras e Deus teve que providenciar para eles roupas de pele de cordeiro. Aquelas vestes que Adão recebeu de Deus juntamente com sua esposa representa o que? A graça, representa a misericórdia de Deus. Somente Deus pode nos cobrir de nossa nudez, de nossos erros. Somente Deus pode nos perdoar. Então, o sol representa um Deus que nos cobre, um Deus que através da sua glória nos perdoa. Então, esse é o sentido da mulher vestida com o sol, uma igreja que está vestida com a graça, com a misericórdia de Deus. O outro ponto aqui é que a igreja, ela também tem o quê? Ela está com a lua debaixo dos pés. A lua representa o quê? Representa aqui a Bíblia. Então, a igreja de Deus, que está revestida de sua glória, tem como alicerce a palavra de Deus. Então, a igreja do Senhor, ela prega o evangelho na sua essência. Ela prega o evangelho puro. E a coroa, com 12 estrelas, representa a pregação do evangelho através dos 12 apóstolos, Uma igreja que teve um fundamento, através da pregação dos apóstolos. Então, vamos aqui resumir. O sol representa a graça de Deus na igreja, a lua representa uma igreja que está alicerçada na palavra de Deus e as estrelas representam a pregação dos apóstolos, a pregação apostólica. A próxima pergunta é: que outro grande sinal João viu no céu? Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então, a gente aprendeu durante os estudos que o dragão aqui representa Satanás. Então, esse dragão, ele persegue a mulher. E quem é a mulher? A igreja. Então, Satanás está perseguindo ao longo dos séculos a igreja do remanescente fiel, a igreja que pertence a Deus. Então, desde a sua queda no céu, Satanás se rebelou contra Deus porque queria usurpar do Senhor o trono. E desde a sua rebelião no céu, Satanás vem tentando destruir a criação de Deus. Então, há a mulher que representa a igreja, que foi
perseguida durante vários períodos da história. Terceira pergunta: o que levou o dragão a perseguir a mulher? Apocalipse 12, versículo 4 e 5. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então, olha só que interessante. O Messias estava prometido à igreja desde os dias do Antigo Testamento. Foi profetizado que ele haveria de reger as nações com vara de ferro. Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos, usou Herodes, que governava a Judéia, para tentar matar Jesus assim que ele nasceu. O dragão procurou destruir a Cristo e a igreja por meio de Roma, que é identificada pelas 7 cabeças do Apocalipse. Então, desde o nascimento, a igreja é perseguida. Desde que Cristo veio a esse mundo para nos resgatar do pecado, Satanás perseguiu Cristo, tentou matá-lo quando ele era criança, depois que ele se tornou adulto. O perseguiu, o levou à cruz, e depois que Cristo ressuscitou, subiu ao céu, Satanás começou a perseguir a igreja, já que ele não conseguia atingir a Deus, através de Jesus. Agora ele mudou o foco e começou a descerir seu ódio, sua raiva no povo de Deus, no remanescente fiel. Como Satanás não pode destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja? Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então é o seguinte: quando Cristo foi preso e crucificado, seus seguidores começaram a enfrentar a perseguição. Jesus advertiu os discípulos de que seriam odiados e maltratados pelas pessoas por causa de sua obediência a ele. Então, como eu falei aqui, como o diabo não conseguiu atingir a Deus, a Cristo, ele agora ataca o remanescente fiel, ele ataca o servo de Deus. E nós temos que entender que você que está nos assistindo agora, você é um servo de Deus, e o diabo está lutando para destruir a sua vida, para destruir a sua família. E você precisa entender que nós estamos num período de um grande conflito, e Deus está tentando nos avisar, Deus está tentando nos salvar. Veja o preço que Deus pagou para salvar a sua criação, para salvar você, para salvar a mim, para salvar nós. Então nós não podemos desperdiçar o sacrifício que Deus fez para nos proteger dos ataques de Satanás. Quinta pergunta: o que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Então a igreja foi perseguida durante 1260 dias, que representa anos. Mas olha que interessante isso aqui. Assim como as águas representam multidões, o deserto significa lugares despovoados. Historicamente, esse período começou quando entrou em vigência o edito de Justiniano, em 538, que concedeu ao bispo de Roma autoridade tanto religiosa quanto política, e terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte enviou suas tropas para aprisionar o Papa Pio VI, pondo a fim à supremacia do papado sobre outros soberanos. Durante os 1260 anos, preste atenção nisso, as tradições não bíblicas foram consideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos pela lei civil. Os que se mantinham fiéis à verdade bíblica eram perseguidos e às vezes martirizados. Então, durante 1260 anos, a igreja de Deus, o remanescente fiel, foi perseguido por Roma, por Roma papal. E isso só acabou quando Napoleão prendeu o Papa. A igreja perde o poder político, também perde o poder eclesiástico, e a igreja sofre um grande abalo. É durante esse período que
começou um movimento de restauração da verdade que chega até os dias de hoje. Então, isso é muito importante saber, que a Igreja de Deus foi perseguida ao longo dos séculos, entendeu? E que heresias que chegaram na igreja na época era considerado coisas que a Bíblia aprova, mas não é. Existem muitas heresias na igreja hoje que foi colocado naquele tempo, né? E muitas pessoas acham que isso é correto, como celebração de culto para mortos, como o ensino de vida após a morte, como adoração de imagem, né? Tudo isso foi colocado na Bíblia, colocando pessoas que podem interceder por outras, e a Bíblia nos ensina que somente Cristo é o verdadeiro que intercede, né? Intercessor. O verdadeiro intercessor entre Deus e os homens é Cristo, e essas heresias que uma outra pessoa pode interceder diante de Deus no céu, foi colocada durante esse período de 1260 anos, e aqueles que permaneciam fiéis eram presos e muitas das vezes eram mortos, e você precisa aprender essa história. Quais são as características determinadas da igreja verdadeira? Então, quais são as características da igreja verdadeira? Nós estamos estudando aqui há muito tempo. Aí você pode me perguntar, mas irmão, como é que eu posso aprender qual é a igreja verdadeira? Uma característica, um alerta, um GPS de uma igreja verdadeira. Está lá em Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, ela tem essa característica, né? E da fé em Cristo como o único meio de salvação e pela observância a todos os mandamentos de Deus. Então, a igreja verdadeira na terra, a igreja que representa a Bíblia, a igreja de Deus, a igreja que os apóstolos pregaram, é uma igreja que é caracterizada pela fé em Cristo, pela sua fé em Deus, na pessoa de Jesus, e pela observância dos mandamentos. Uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. A igreja que não guarda os mandamentos de Deus e não são testemunhas de Jesus, não tem a fé em Jesus, essa igreja é falsa. Esse é o alerta de Deus. A igreja precisa ter fé em Cristo e precisa ser uma igreja que seja obediente à lei do trono de Deus, que é a lei dos 10 mandamentos. Sétima pergunta. Qual é o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Olha que interessante. Assim como no Êxodo, quando os israelitas escaparam do Egito depois que passaram sangue do Cordeiro nas portas, o povo de Deus, no tempo do fim, vencerá graças ao sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé na morte e ressurreição de Cristo capacitará os remanescentes a dar seu testemunho de fé. Então, assim como no passado, né, o sangue do Cordeiro foi passado nas portas dos israelitas que estavam no Egito, no tempo do fim, o povo de Deus será lavado através do sangue de Cristo. E como é isso? Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o sangue de Cristo te purifica de toda injustiça, porque aquele que está sob Cristo não tem acusação nenhuma sobre ele. Ele está livre, está perdoado, porque Jesus pagou o preço do seu pecado. A última pergunta de hoje: qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Enquanto existe graça, há oportunidade e convite da parte de Deus. Este convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, como o último chamado divino. Deus está chamando você, porque você foi comprado a preço de sangue. A graça é de graça, mas ela teve um preço. Cristo teve que morrer para nos oferecer a graça. Deus morreu
na cruz do Calvário para nos salvar das nossas imperfeições. E se você deseja aceitar o sacrifício de Cristo em sua vida, eu convido você a orar comigo. Senhor Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, mais uma vez te agradecemos por a oportunidade de estarmos juntos na Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, uma bênção especial sobre todos esses que estão estudando a Tua Palavra. Fica com eles, guarda-eles do mal. Em nome de Jesus. Amém. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Que todo ser que respira louve ao Senhor. Todo céu escute, que todo céu proclame, que toda terra proclame a glória